Olá pessoal, como vai? Essa semana estamos lendo duas porções juntas, porção de Nitzavim e de Vayeler. Estamos entrando na energia de Rosh Hashanah, né? Então eu vou conectar um pouquinho essas duas ideias. E eu vou contar para vocês, ou relacionar pelo menos, com uma das histórias do Talmud que eu mais gosto, que se chama a história do forno de Arnai. Tá? Então vamos começar por ela. A história do forno de Arnai, ela está no Talmud babilônico, tá? no tratado de Bava Metzia 59b. E é uma história assim maravilhosa. Tem várias histórias maravilhosas do Talmud, né? Mas essa é particularmente legal. Por quê? Você tem um grupo de sábios discutindo com o Rabi Eliezer. E eles estão discutindo se um forno que era desmontável, ele era meio que de argila e você punha a terra no meio, né? Então você podia montar e desmontar. Eles estão discutindo se esse forno ainda podia ser considerado puro ou impuro, segundo a Halachá, segundo a lei judaica. O Rabi Eliezer fica defendendo o tempo inteiro da história que ele é puro, que esse forno é puro. E os outros sábios discordam e falam, não, esse forno é impuro. E aí, para provar o seu ponto, né, nessa discussão entre o Rabi Eliezer e os sábios, o Rabi Eliezer realiza uma série de milagres, tá? Todos eles envolvendo a natureza. Ele faz um rio correr na direção oposta, né? Então se o rio está descendo aqui, ele faz o rio subir. Ele faz uma alfarrobeira se desarraigar, né? Sair daqui e ir para lá, ser transportada. Ele faz as paredes da casa de estudos quase caírem, né? E no fim, né, culmina toda a discussão, ele faz uma voz celestial surgir. Esse conceito a gente chama no hebraico bat kol, né? Surge uma voz celestial e que fala que a lei é conforme ele. Ou seja, vem uma voz divina, podemos presumir, dizendo a lei é como o Rabi Eliezer, né? Está certo o Rabi Eliezer, esse forno é puro. No entanto, nessa discussão, tem um outro Rabi, que é o Rabi Yoshua, rejeita esse milagre, né? Esse último em especial da voz celestial. E ele diz uma famosa frase na doutrina judaica que é Lo bashamayim hi, não está nos céus, ela não está nos céus, falando da Torá, a lei, né? Ela não está nos céus. Ou seja, não adianta vir uma voz celestial e falar que a lei é como o Rabi Eliezer. O que ele está querendo dizer, o Rabi Yoshua, é que depois da revelação da Torá no Monte Sinai, uma vez que a Torá foi dada para os humanos, baixou a terra, digamos assim, a lei é da terra, a lei não é mais do céu. E tanto isso como a autoridade para interpretar e aplicar a lei não está mais nas mãos das forças celestiais, né? Não é mais Deus que decide, não é mais uma voz celestial que fala qual é a lei. Então, a lei é responsabilidade dos seres humanos, né? E obviamente que aqui no caso do judaísmo, a decisão sobre a Halachá depende dos sábios da geração e não de intervenção divina. Então essa é a crítica do Rabi Yoshua, né? Ele fala, Rabi Eliezer, pode chamar a voz que você quiser, pode aparecer Deus vivo aqui e falar que a lei é essa, não importa, não é. Tá? Bom, agora, como é que isso se conecta com a porção dessa semana? Em especial a segunda, né, de Vayeler e com Rosh Hashanah. Vayeler é uma das porções finais da Torá. E, como todo o livro de Deuteronômio, mas essa mais em específico, ela nos lembra da iminente despedida de Moisés. Né? Moisés está quase indo embora. E ele está transitando a liderança para Yoshua, em Josué, em português. E aí Moisés, uma hora, fala uma frase mais ou menos assim, traduzindo livremente, que ele fala, eu sou agora velho e não posso mais sair e entrar. Tem várias interpretações do que isso quer dizer, mas o que não precisamos aprofundar muito, né? No sentido literal, o que está dizendo? Ele deixa claro que em breve a responsabilidade dele vai cair sobre os filhos de Israel. Ele não vai mais estar com os filhos de Israel. Vai cair um pouquinho em Josué, que é o sucessor dele, e nos filhos de Israel. Né? Esse sair e entrar, ele não vai poder mais sair e entrar da tenda da reunião, do tabernáculo, onde ele encontrava Deus. Então, basicamente, o que Moisés já está avisando? Olha, vocês, né, o povo de Israel, não vão poder mais se apoiar na minha liderança profética. Vocês não vão poder esperar que cada vez que eu tenha, que vocês tenham um problema, que vocês tenham uma dúvida, que eu vá lá falar com Deus. Vocês vão ter que aprender agora a seguir as leis e tomar decisões conforme o que eu já ensinei, conforme a Torá que já foi dada, mas agora usando técnicas, digamos, humanas, racionais, não esperando a voz de Deus. Percebe? Então, assim como na história do forno de Arnai, em Vayeler, o povo está prestes a entender que o verdadeiro poder de você aplicar a lei espiritual, né, fazer um ensinamento espiritual ser válido, reside nas suas próprias mãos. Ele não vai vir de fora, né? Não vai vir uma voz e vai te falar o que tem que acontecer, percebe? O poder de transformação da lei, transformação no sentido de fazer ela virar uma lei prática, né? E de renovar essa lei é nosso. Bom, e aí que isso liga com o Rosh Hashanah?
Se eu falo de transformação e renovação, para quem conhece um pouquinho, Rosh Hashanah é exatamente isso, né? Sempre o pessoal traduz aí Rosh Hashanah como Ano Novo. Eu tenho um pouco de birra com essa tradução, porque fica parecendo que é Réveillon, né? É muito mais do que isso. Rosh Hashanah é a cabeça do ano, ou seja, é o início de um novo ciclo cósmico. Que aliás a Kabbalah fala que não tem nada a ver com os judeus, só para os judeus, né? É um novo ciclo cósmico para toda a humanidade. Então, no Rosh Hashanah, nós estamos numa posição semelhante. A gente está sendo lembrado de que o destino do ano que vai se iniciar não depende só de forças espirituais, né? Mas depende, antes de mais nada, e talvez sobretudo, das nossas ações, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então, aquela coisa que a gente às vezes tem, né? Uma crença até um pouco... como é que eu poderia chamar? Supersticiosa. Ah, eu vou pedir para Deus me dar um ano bom. Vou pedir para Deus me dar um ano bom. Nada impede, claro, peça. Mas a Kabbalah vai dizer, saiba que não é só pedir para Deus. É você fazer com que o ano seja bom, né? É você tomar atitudes, escolhas, usar o seu livre-arbítrio para fazer isso. Que, aliás, a porção de Netzavim vai ler fala bastante disso, tá? Então, tanto na história que eu estou contando aqui para vocês, da Torá, né, de Moisés indo embora, falando isso para o povo, como na história do Talmud, a mensagem central é clara. A chave para a gente moldar o nosso futuro não é das mãos do céu, não depende de Deus. Está na nossa capacidade de agir e fazer escolhas, né, responsáveis aqui na Terra. O Moisés está preocupado em ensinar isso para o povo. Até hoje vocês estavam, digamos, mal acostumados, é como se Moisés falasse, né? Vocês estavam me usando como uma bengala, qualquer problema eu resolvia, mas não é assim que funciona. Então, assim como os sábios lá da época do Rabi Yoshua e do Rabi Eliezer decidiram que a lei tem que ser guiada pelo consenso humano, aliás, o Rabi Yoshua decidiu, né? Que a lei tem que ser guiada pelo consenso humano e não por milagre, nós em Rosh Hashanah somos chamados a participar ativamente da criação do nosso destino. A você parar a pensar que vida você quer para você nesse ano que se inicia. Que vida você está levando e que vida você quer. Se a equação for equivalente, ótimo. Se a vida que você está levando é a vida que você quer, maravilha, continua assim. Se você perceber que não, o que você vai fazer? Rezar para Deus? Não, você vai mudar. Você vai tomar uma atitude. Pode rezar para Deus também, tá? Não estou proibindo ninguém, mas você vai mudar. Então, vamos lembrar também, desculpe, que Rosh Hashanah marca o nascimento da humanidade. O momento em que Adão e Eva foram criados, né? Por isso que eu até falei, não estamos comemorando nada judaico. Nós estamos comemorando o aniversário da humanidade, quando nós seres humanos aparecemos sobre a face da Terra. E o que isso tem a ver, né? Assim como Adão e Eva receberam o poder de escolher entre o bem e o mal, né? Eles podiam comer ou não da fruta e decidiram comer, nós também, em cada novo ciclo, recebemos essa oportunidade de decidir. E eu vou até usar uma metáfora, o que a gente vai plantar para o próximo ano, que árvores a gente vai usar no próximo ano. Então, a gente pode falar que o Rosh Hashanah é o próprio aniversário do nosso livre-arbítrio, da gente ganhar o poder de escolha. E aquela frase, Lo Bashamayim Hi, ela não está nos céus, nos lembra que a luz nos guia, óbvio, né? A luz nos protege, a luz nos ajuda, a gente tem que tentar fazer a luz manifestar, tal. Mas a responsabilidade final sobre o que a gente faz com essa luz é nossa. Não dá para ficar culpando a luz, esperando a luz, tá? Agora, vamos um pouquinho mais. O Rabi Eliezer, né, o que ficou contra todos os outros sábios, né, que fez todos os milagres, lá na história do forno de Arnai, ele apela aos céus para provar o seu ponto. Mas o Talmud ensina que a Torá e as leis que derivam da Torá estão nas nossas mãos, né, como eu já falei, para a gente aplicar com discernimento, com sabedoria. Então, da mesma forma, na porção de Vayeler, Moisés está entregando ao povo a lei, né, mas ele não faz, e aqui é uma questão importante, como um conjunto rígido de regras imutáveis. Muita gente ainda acha que funciona assim, a lei judaica, né? E muito mais as leis espirituais. Não é assim rígida. Você tem princípios, né? Mas você tem que saber adaptar esse princípio, interpretar esse princípio, discernimento e sabedoria. Então, Moisés entrega a lei, mas para que a gente possa usá-la como uma ferramenta, para a gente se tornar melhores, tá? Inclusive, é outra coisa que Moisés fala, né? Ele fala o seguinte, olha, saiba que a Torá está próximo de ti. Ela não está distante, ela não está do outro lado do mar, do outro lado do oceano. É uma coisa sua. Bom, e aí, o que significa esse usar a lei para se tornar uma pessoa melhor? Em termos cabalísticos, isso é a gente tem que se tornar parecido com a luz. A gente tem um princípio na Kabbalah, para quem já me acompanha um tempo, né, vai saber, o princípio da similaridade de forma. O objetivo de uma pessoa, pela Kabbalah, é se tornar como a luz. Tá. E o que significa se tornar como a luz? A luz, ela é, resumidamente, né, uma energia doadora.
uma energia altruísta, né? E uma energia de compartilhamento. Então, eu também poria aqui, né, que esse é um pouco do cerne do Rosh Hashanah. Não só perguntar a minha vida, como eu falei, né, se está indo para onde eu queria, se não está, eu mudo. Devemos perguntar isso, mas também assim, o que eu posso dar ao mundo no próximo ano? Se eu sair um pouquinho do meu umbigo, do meu ego, e agora esse ano que se inicia, onde eu vou ser mais como a luz? Onde que eu posso oferecer um pouco do que eu tenho, das minhas dádivas? E todo mundo tem alguma dádiva, tá? Seja inteligência, seja sabedoria, seja bom humor, seja dinheiro, alguma coisa tem. O que que eu posso oferecer do meu corpo, da minha alma, né, para o mundo ficar um lugar melhor? Assim como o Rabi Yoshua rejeita lá o julgamento divino em favor da ação humana, no Rosh Hashanah a gente é chamado a não esperar milagres. Né? Não ficar esperando, não, tem um problema aqui no mundo, Deus ajude, Deus vai resolver, Deus vai mandar o Messias. Não, Deus vai mandar o Messias? Não. Quer dizer, vai, né? Mas não é isso que eu tenho que ficar me fiando, esperando que venha do céu a resposta. Eu tenho que agir de forma consciente, como diz Moisés, escolhendo o bem, né? E nos transformando em doadores. Tá? Uma lição adicional, se a gente puder trazer aí do forno de Arnai, é sobre a própria ideia de julgamento. Obviamente, né? Os sábios estão tentando ali decidir uma lei. Então, olha que interessante. O Rabi Eliezer, ele estava tecnicamente correto. Senão não ia aparecer uma voz celestial falando que a lei é como ele. Né? Ele estava correto. O forno era puro. Mas a maioria dos sábios rejeita o seu milagre para proteger a unidade, vai dizer a tradição cabalística. O bem maior também da comunidade. É muito estranho, vai dizer a Torá, a Kabbalah, você ir na ideia de uma minoria, sendo que a maioria está claramente contra. Pode acontecer, claro. De novo, a gente não está falando de regras imutáveis. Às vezes a gente sabe que a minoria tá certa e a maioria é burra, né? Mas, em geral, não é o que acontece, a Kabbalah diz. Se você tem uma maioria, e principalmente uma maioria, vamos chamar de ilustrada, no sentido de douta, né, de sábios, é difícil que um cara esteja certo e os outros errados. Aliás, de novo, não é que ele não esteja certo, o Rabi Eliezer ele estava certo, mas se eu for ouvir minorias, eu posso entrar num problema jurídico, digamos, muito grande. Tá? Bom, como que a gente traz isso para o Rosh Hashanah? No Rosh Hashanah nós estamos passando por julgamento, diz a Kabbalah. Né? Então a gente pode entender, e a Kabbalah diz isso, que muitas vezes eu sozinho, né, estou com um tipo de julgamento, mas eu tenho que lembrar que o coletivo me influencia, para bem ou para mal. Né? Muitas vezes eu sou uma pessoa, tem todas as combinações, eu posso ser uma pessoa boa que o coletivo me influencia para mal, e eu tenho que pensar se esse coletivo não está me fazendo mal. Eu posso ser uma pessoa boa que o coletivo está ainda me reforçando, porque eu vivo num coletivo bom. Eu posso ser uma pessoa má e que o coletivo me piora. Tá? E eu posso ser uma pessoa má que o coletivo me protege. Às vezes eu sou uma pessoa má e o coletivo me dá uma suavizada no meu julgamento, vai dizer a Kabbalah. Tá? Então, uma coisa que a gente tem muito importante na Kabbalah é aquela velha coisa, saiba com quem você anda, ou diga-me com quem andas. Né? É muito importante a gente pensar no coletivo. E aí também entra, obviamente, de novo a ideia de amor e doação. Né? Como eu me relaciono com o coletivo e o coletivo comigo. Tá? Então o Zohar tem um famoso ensinamento, que eu já citei mais de uma vez, que quando a gente julga os outros, a gente é o primeiro a ser julgado. E quando a gente recusa julgar os outros, a gente remove de nós mesmos os decretos de julgamento. Né? Deus também fala, bom, então não vou julgar essa pessoa. Então, nesse Rosh Hashanah que está chegando, né, me parece que a conexão entre a história do Talmud, a história da Torá, né, a história do forno, a história do Moisés e o Rosh Hashanah é muito clara. Assim como a gente tem que deixar um pouco de lado os céus, no melhor dos sentidos, não estou falando abandonar os céus, Deus me livre, mas deixar um pouco de lado e focar aqui na nossa vida, para a gente criar um espaço de unidade, um espaço de amor, de justiça, a gente pode, no dia do julgamento do Rosh Hashanah, optar por ter atitudes que vão trazer o bem para mim e para o coletivo. Uma delas, não julgar os semelhantes. Uma delas, pensar com quem eu ando, pensar com que tipo de vida eu quero ter, percebe? Basicamente, a ideia é que nós podemos escolher. Nós temos livre-arbítrio. E, principalmente, nós podemos escolher ser luz, como eu falei. Doar, amar, oferecer a mão ao outro, né? Em vez de erguer o dedo da condenação, colaborar, compartilhar, contribuir. E certamente vai dizer a Kabbalah, quando a gente faz isso, a gente está num caminho de subida espiritual, de um melhor ano, né? Para nós e para todo mundo. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.